Boa noite, amados. Estamos mais uma vez conectados na casa do Senhor, né? Mas esta semana aí, né, Paula? Amém. Em que vamos falar das coisas do coração de Deus. É verdade. Então, se você está aí conosco, você puder participar e não só participar, mandar um link aí para os seus irmãos, amigos participarem também. Sim. Divida esse link, abençoe uma vida através desse link. É verdade. Não é, Paula? É verdade. Oi, gente, tudo bem? Tô meio fanha, mas tô bem, não é nada não. É só fanha mesmo de estar um pouco congestionado aqui, mas graças a Deus a gente tá bem. Antes da gente começar, eu queria realmente dizer que é uma aula diferente. A gente vai parar um pouquinho com as janelas, né, hipóteses espirituais que a gente estava falando, mas que não foge muito, né, disso também. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração, principalmente, né, para o pessoal da nossa casa, da nossa igreja, né? Dona Maristela tá ali. Um abração. Um abraço, Dona Maristela. Principalmente o pessoal da nossa igreja, né, que eu coloquei lá, que foi através da profecia que a Mirinha entregou pra gente no domingo, né? Então, se você não assistiu, né, então dá um pulinho lá depois, assiste a profecia até o final, né? Na verdade, ela faz em duas partes, a parte que ela fala de Naamã tá mais pro fim, né? Então, dá um pulinho lá, dá uma lida. O seu Chuchu não tá aqui com a gente, mas tá... O Valdir também tá com a gente, né? Foi, Valdir. A gente agradece aí a presença constante de vocês. Sim, a Rose, o Valdir, as meninas. Sim. Então, realmente, ia ser muito legal, porque o Paulo, né, ele fala muito para mim sobre darmos algumas continuidades na aula quando tem um culto um pouco diferente. Ele sempre falava isso para mim, né? Olha, você não acha legal? E algumas vezes a gente fez isso, né? A gente parou a aula para falar de um culto, para falar de uma profecia, sim. Né? Então, e eu senti no meu coração de estar fazendo isso, né? De novo, né? Pedir ajuda para o Eric, Sim. né? Para que a gente possa, que quando Deus dá uma profecia, o que nos cabe, né? Entender, orar e pegar, né? Para que isso se torne verdade, né? Da nossa vida, né? Não passe apenas, seja algo que Deus falou e passou, né? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo sobre isso. E é bacana porque de repente a gente vai desenvolver o texto, né? Que teve algumas menções e de repente pode até ampliar o nosso horizonte, né? Sim. Sobre alguns aspectos que às vezes num culto, né? Até por uma questão de horário e tudo mais, às vezes não dá para trabalhar tão especificamente, né? E é muito legal que eu falo assim, que eu sou meio lerdinha, né, para entender as coisas de Deus. Então, quando Deus fala alguma coisa assim, eu quero realmente entender, sabe, com exemplos na minha vida, para que eu realmente torne aquilo um pouco mais palpável para mim, sim. Né, para que eu não passe batido, mas que eu veja como um espelho mesmo. Deus sempre fala comigo, né, sobre o Espírito Santo, ser esse espelho que é colocado na nossa frente, para que a gente tenha esse feedback do que a gente precisa ser transformado. É verdade. Um abração também aí para o pastor Serginho, que está conosco. Também, que legal. Para a irmã Flávia, obrigado pela presença de vocês. A Priscila. Para a Priscila também, que está entrando. Amém. A presença de vocês é muito importante para nós. Sim. Faz toda a diferença, né? O seu Chuchu. O seu Chuchu também, que está sempre conosco Sandra, aí. eles estão um pouquinho mais reservados, né? Por causa dessa mudança de temperatura, né? Não é uma hora de ficar gripado, né? Então eles estão um pouquinho mais reservados, mas estão com a gente, né? Estão aí participando com a gente. E Paula, então do que exatamente nós vamos falar? Qual é o grande tema de hoje? A lepra de Naamã. Amém. Né? E a Mirinha, ela levou, né, no final, depois que ela fez, né, depois que ela deu a profecia, ela sentiu, né, de falar algo além, e ela falou de Naamã, né, ela falou de Naamã, e eu falei assim, não, a gente precisa debulhar um pouquinho mais, né, essa história. Então, qual era a lepra de Naamã, né, e o que tem a ver, o que é a lepra, né, o que simboliza o Rio Jordão para nós, né, tudo coisa que a gente vai
conversar hoje, né, para que nós possamos entender realmente o que Deus quis dizer com aquela palavra que ele lançou no domingo. Amém. Amém, gente? É um texto bastante longo, bastante conhecido, mas eu acredito que eu vou ler. Ele é longo, mas tem muitos detalhes. A gente vai parando e dando uns destaques, né, Amém, Paula? pode ser. Então, olha, lá em 2 Reis 5, nós vamos ler do 1 ao 8. Então, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Um parênteses aqui, Eric, que o Eric sempre nos ensina, que a primeira vez que ele fala, olha, ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, com letra minúscula. Sim. O Senhor dele, sim, de Naamã, ali como comandante. Pois por meio dele, o Senhor, com maiúscula, dá a vitória à Síria. Ou seja, o Senhor Deus concedia vitórias através da vida de Naamã. E daí, né, Paula, já começa de alguma forma dentro de nós algum conflito no entendimento, porque diz, ó, Naamã, comandante do exército, era muito respeitado, honrado pelo seu Senhor, por meio dele teve vitórias, né? Israel dera vitória, à Síria, ok? Só que daí no finalzinho era leproso. Parece até contraditório, né? Sim. E a gente vai mostrar que na realidade tem todo um porquê dessa citação, né? Exatamente. Pode falar. E até interessante, Paula, reafirmar para os irmãos que a gente sempre diz algo e vale a pena novamente tocar nesse assunto. Nada, absolutamente nada na Bíblia que tenha sido mencionado é mencionado à toa, ou seja, Deus ele é muito objetivo, Deus ele não enrola na transmissão de algo, deixa eu contar uns fatos aí só por contar, não. Veja que nós vamos descobrir lá no céu acontecimentos e fatos que talvez não tenha sido mencionado com tantos detalhes na Bíblia. Sim. Outros agora, por exemplo, Naamã era leproso. Puxa vida, por que Deus iria permitir esse comentário? Será que não houve outros leprosos, outras doenças e que simplesmente não foram mencionadas na Bíblia ou não dada algum tipo de atenção? E por que outras doenças, né, Paula? Deus pega e fala, para aí, esse fulano tinha essa doença. Para aí, esse fulano tinha tantos anos com essa enfermidade. Né? Há tudo um porquê. E é muito legal, até depois a gente vai detalhar, mas a Síria, na verdade, ela chegava a ser, como a gente vai ver aqui no próximo versículo, inimiga. Sim, né? Mas sim. Quem dava a vitória para Naamã era Deus. Sim, sim. Isso que é muito legal. E é bacana, amados, porque há muitas pessoas que elas são muito assim... Velho Testamento, Deus só fala com Israel e no Novo, daí que ele começa a falar com outros povos. Não, no Velho Testamento é claro que o foco era Israel, mas você percebe em inúmeras passagens Deus movendo sobre a vida de alguns homens que não eram necessariamente de Israel. Naamã, o rei Ciro, acho que já falamos de Ciro aqui, não falamos? Não, Eric. Não falamos? Ciro, acho que O rei Ciro, sim, devo ter falado no domingo. No domingo. Né? Às vezes o pastor troca aí o dia que ele falou sobre o assunto. Então, e isso e outros tantos personagens. E qual é o foco disso, né, Paulo? É mostrar que Deus, no fundo, sempre quis alcançar o mundo inteiro. Sim, né? Exatamente. E olha o que fala no versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Olha só, no meio Deus fala que tinha uma menina, né? Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma menina, gente, que ele pegou lá,
fala cativa, né? Ela devia ser serva, né, Eric? Na realidade é assim, na época, o que acontecia muitas vezes é que quando uma cidade era derrotada por outro, geralmente aquele comandante, aquele chefe do estado, ele levava cativo, né? Se não todos, uma parcela daquele povo. Isso. E assim como vocês viram, por exemplo, quando Israel vai se tornar cativeiro na mão da Babilônia. Só que na mão da Babilônia a proporção foi muito maior, né? Um outro costume muito da época era a tal escravidão por dívida. Sim. Se você não conseguia pagar, você se tornava escravo daquele senhor. E aqui está muito claro que, como a Paula falou no início, a Síria não era amiga de Israel. Ao contrário, fica nítido que as tropas da Síria atacaram Israel, obtiveram uma vitória sobre Israel e com isso levaram alguns cativos, entre eles essa menina. Sim, porque a princípio, né, ele leva para casa dele como uma escrava e acaba trazendo ali toda uma cura para a vida dele, né? Então Naamã, quando ele ouviu isso, Naamã foi contatar o seu senhor, que a menina israelita dissera. Olha o que o senhor dele, o rei da Síria, fala. Respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Amã para que o cures da lepra. Olha a resposta do rei, gente. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E aí, Paulo, a gente tem que fazer realmente uma observação, porque quando você lê esse texto, você fala: nossa, mas peraí, esse rei de Israel parece estar fazendo tempestade num copo de água, né? Mas entenda o contexto. Israel tinha passado por um conflito com a Síria. A Síria tinha obtido vitória. Mas como o senhor sabe, pastor? Óbvio, a menina estava cativa. Ninguém leva para cativeiro se ele é perdedor, né? Leva para cativeiro aquele que ganhou a guerra. Agora, você imagina que devia estar naquela situação do gato escaldado, né? Sim. Tipo, olha, tem guerra, agora parece que tem algum movimento de paz. De repente, o rei da Síria manda essa notícia: olha, estou mandando alguém muito importante para mim. Ele é o chefe, né, dos comandos dos exércitos, só que ele está doente. E, por favor, cure ele. O rei vai falar: peraí, tá de brincadeira, eu nunca curei ninguém, eu sou apenas rei, eu não sou profeta, eu não sou... Ele está com desculpa para criar uma nova guerra conosco e nos causar um dano. Sim. Né? E é muito legal, uma outra coisa, a gente, né, só está comentando, não vai entrar propriamente no detalhe, é que parece que ele não acredita no próprio Senhor que comandava a nação dele. Sim, sim. Né? Porque ele não lembra, tanto que no próximo fala que Eliseu ouve, né? Mas ele não lembra em nenhum momento que o Deus da nação dele podia fazer aquilo. E aí a Paula toca num assunto muito importante, que depois a gente vai trilhar sobre ele, é que o rei de Israel, ele representa quem? O povo de Israel, que é um povo temente a Deus. Ou seja, ele é, digamos assim, o cabeça de Israel. É equivalente, digamos, a um pastor, né? Só que um pastor com poder de governo sobre um país. Sim. E ele em nenhum momento pensou em procurar o profeta. Não. Em nenhum momento ele procurou um outro caminho. E por aí você vê por que Deus estava permitindo esse tipo de ação da Síria contra Israel. Porque ele parece que não acredita, né? Sim. Que aquilo podia acontecer. E só vale um destaque, tá, amados? Nós estamos falando da Síria. Porque existem outros versículos, em outros momentos bíblicos, que nós vamos falar da Assíria, com A. Mas agora nós estamos falando só da Síria, sem o A.
Ok? Só essa observação para que a gente não confunda o contexto. Aí no 9 ele fala assim, ó, então Naamã foi com seus, perdão, no 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Corajoso. Corajoso, lindo essa passagem, né? Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, com letra maiúscula, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não são os rios Abana e Farfar em Damasco os melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Ele não gostou do como foi recebido, da forma que foi proposta para ele. E entenda, amados, hoje você ouve falar na Síria, e é importante a gente dar esse destaque, porque hoje ainda existe, né, esse país Síria. E a imagem que nós temos da Síria hoje é de um país destruído, né? Parece um país que simplesmente só tem edifícios em ruínas, casas em ruínas, mas a época não era assim, né? Como nós estamos dizendo, a Síria tinha vitórias. Com as vitórias, ela conseguia bens, ela conseguia uma estrutura muito sólida, entre elas 2 rios de águas, segundo o entendimento, né, da palavra, inclusive cristalinas. E daí aonde que manda lavar? No Jordão. No Jordão. Daí você vai falar: mas parece, pastor, que o rio Jordão não é tão sujinho assim. Amado, você imagina um rio de água cristalina, Ele é bem sujinho. e se for lá no rio Jordão, que não chega a ser um rio Sorocaba, tá? Mas assim, não é um rio muito limpinho, é um rio com uma água já mais, com uma cor um pouco esverdeada, meio acastanhada, entende? Não é, digamos, aquilo que nós consideramos água cristalina, né? Sim. E olha que legal, agora a gente está no 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Amém, gente? Agora a gente vai desenvolver aí toda uma história. É um texto muito grande, tá? Então não vou, vai ser só muito específico sobre aquilo que Deus me colocou no nosso coração, mas é um texto que, se vocês aprofundar, tem vários detalhes, né? Agora você fica imaginando aí, né, o pessoal que toma até colágeno para ver se melhora a pele. Você entrar 7 vezes na água lá e sair com pele de bebê, né? Pele como de uma criança. Que então, bom, né? Por aí você vê o choque que deve ter dado, né? Exatamente. Então, e quem era Naamã? O Eric começou a falar, né? E quem era Naamã e o que a Síria representava naquela época que está esse texto. Naamã simplesmente era um cara que era o bambambam. Ele estava ganhando todas as guerras na época. Ele era, sabe assim, onde vai passando, as pessoas vão elogiando, vão tecendo realmente elogios sobre a pessoa de Naamã, porque ele era realmente o cara que estava no auge. E aí, amados, vocês têm que entender que, diferente de hoje, que tem muitos tratados de paz e coisas afins, né? O Brasil, por exemplo, é difícil você ver ele entrar em guerra, né? Naquela época era muito comum, né? A força era muitas vezes medida nas guerras. Tanto que você vê o Velho Testamento, ele é quase todo bordado com histórias de guerra, de batalhas, né? Sejam individuais ou coletivas. Então o que era valorizado naquele tempo? Os grandes líderes de guerra, os grandes guerreiros, porque isso muitas vezes mudava o destino de um país.
enriquecia o país, deixava um país próspero, né? Cheio de pessoas que trabalhavam para eles. Agora você imagina, um rei que não tinha só um sucesso, não era só uma batalha que ele vencia muitas batalhas. Certamente era querido de uma tal forma por todos, né? E agora ele se vê com lepra. E é muito legal porque quando a menina, né, uma simples menina fala, a gente vai comentar disso um pouquinho depois, ele acredita, né? E o rei dele nem questiona de tão poderoso que ele era, né, Eric? Quando ele vai falar, o rei fala, não, vá para ser curado. Né? São coisas assim que, se você parar para pensar, são realmente contraditórias quando você olha, né, para a palavra. E aí eu dou dois destaques, né? O primeiro conflito, ou a primeira comparação que eu quero dar é de um grande guerreiro com todas as qualidades, com todas as honras, e a Bíblia diz que ele era leproso. Do outro lado, uma menina, não fala uma adulta, uma menina escrava, certamente sem condição nenhuma, mas que poder é esse de ela falar algo e um rei de uma nação dar ouvido? Seria habitual, por exemplo, Paula, a uma escrava menina adulta virar e falar assim, viu, por que não faz isso? Daí o rei, olha, tem toda razão, olha, realmente você é uma pessoa que eu considero. O rei, em regra, não estaria nem aí, falaria, quem é essa menina? Uma escrava e é uma menina. Qual o aprendizado que tem para passar para a gente? Qual o valor que tem para passar para a gente? Então nós começamos a descobrir espiritualmente, Paula, que existia alguma influência muito forte nessa menina, a ponto de eles considerarem o que essa garota fala. O que ela fala, né? Sim. E quando ele vai, o rei dele fala, vai, né? Eu vou te dar uma carta ainda para você entrar, né? O rei também, ele não se opõe em momento nenhum, fala, vai. Eles devem ter ouvido, né, Eric, alguma coisa, Sim, né? sim. Eliseu era um cara que estava ali, ele deve ter ouvido algo que deixou eles a ponto deles acreditarem no que ela falava, né? E agora vem também um outro conflito, Paula. Porque ao mesmo tempo que eles acreditam, ele vai com toda a pose possível. Porque ele fala, olha, então vai ser o rei, então eu vou levar ouro, quer dizer, eu vou comprar a benção. Vou levar produtos, vou levar tudo que eu tiver aqui de acesso para eu comprar a benção. E uma vez chegando lá, não dando certo, ele vai na casa do profeta. Só que ele vai imaginando o quê? Que o profeta ia sair, seu Naamã, puxa vida, olha, deixa eu prestar continência para o senhor, olha, está precisando de um favor, olha, será uma honra. O profeta nem sai na porta, manda avisar, né? Eu coloquei que Naamã, ele vai como chefe do exército, mas Eliseu recebe um leproso. Exato, Né? muito Tem importante diferença essa aí na colocação, visão. achei bacana, Né? essa tua colocação. Bem legal. E o que Naamã, né, a gente está falando, e agora vamos trazer para nós, né? O que acontece, né, a figura de Naamã, será que a gente não pode pegar agora essa figura, trazer ela para a nossa vida, como crentes, como pessoas de Deus, né? Por quê? Eu posso fazer essa referência, se o Eric concorda, ele fala comigo. Porque Naamã, apesar de ser da Síria, ele ser do inimigo, Deus olhou para o coração dele e viu coisa boa ali no coração dele. E daí a gente também descobre algumas coisas, sabe, Paula? A gente descobre que às vezes aquele que parece o inimigo, né, do povo de Deus, às vezes está sendo instrumento na mão de Deus. Instrumento na mão? Entendeu? Como é que pode, gente? Deus estava usando Naamã para ser instrumento contra o próprio povo dele. Por quê? Para refinar o povo dele. Só que o inverso também acontece. Exatamente. Né? Então essa figura de Naamã, o que eu posso trazer para mim hoje? Será que nós, crentes, às vezes, né, até em nossas orações, né, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos maridos, esposas, filhos, eles têm recebido o que na casa? Um chefe do exército ou um leproso? É verdade. Né? O que os nossos mais próximos de nós têm recebido nas casas?
né? Nas nossas casas, né? Eles têm recebido o quê? Um crente que guerreia, que luta, que batalha, que profetiza, um leproso dentro da nossa casa. E a coisa mais interessante, realmente, como nós até comentamos um pouco há pouco, é que se você colocar a menina escrava, você colocar o rei da Síria, você colocar Naamã, você começa a olhar e falar, puxa, uma das pessoas que mais teve honra aí foi a própria menina. Né? Porque você não vê nenhum comentário desfavorável à menina. E a gente vai falar um pouquinho dela, porque é fantástico. E aqueles que teoricamente seriam os grandes, vem doença, e não só a doença, vem a correção através do profético. E a falta de fé através do rei, né? Sim, sim. A falta de fé do rei mesmo de Israel, né? Então, e o que pode ser representado essa lepra, gente? A lepra pode ser o quê? Uma pessoa difícil, sabe assim, tipo, você tem um chefe muito difícil, você lidou com esse chefe o dia todo, nossa, você vem assim para casa transtornado, mas com o chefe você teve paciência, você teve que continuar sorrindo, você teve que continuar na sua postura ali, sabe? Obrigado. Quando você chega em casa, o primeiro A do filho já... Né? Eu vi até um exemplo muito interessante de um marido, por exemplo, sem paciência. Mas quando é para ensinar uma mulher, e não vamos aqui levar para o lado sexual, não, eu tô falando assim, sabe, de paciência de ensinar uma mulher a dirigir, né, paciência com as outras pessoas, mas com a esposa não tem um pingo de paciência. Né? Ou o contrário também, eu só tô dando exemplos, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa prestativa, uma pessoa que se coloca... Só que a hora que chega em casa, não aguenta um ar do esposo, não aguenta um ar da esposa. O filho, vamos brincar, mãe. Não tenho tempo, não tenho paciência. E que isso é muito comum, viu? Sim. Isso é muito comum. Às vezes a natureza, né, da sociedade faz com que muitas vezes a gente se molde para os de fora e às vezes com os de dentro a gente pode ter nem tanta paciência, nem tanto cuidado, nem tanta sabedoria, Por né? que a gente faz isso, né? Sendo que os que estão ali com a gente, e é a gente, né? Eu faço isso, eu preciso mudar isso na minha vida, né? E por que a gente tem mais paciência com os de fora? Nós estamos como Naamã, chefe do exército fora, aquele cara que você podia contar com ele para guerrear, para fazer um monte de coisa, só que os nossos que tá ali, que passa necessidade, assim, né? Passa o bom, passa o ruim, passa o frio, passa o calor, passa tudo com a gente não tem a mesma paciência. E na realidade, Paula, é interessante porque a sociedade nos treina, né? Sim. Para isso. A sociedade diz, ó, vista uma carapaça, vista uma... Eu chego em casa, tiro a armadura, falo, ó, agora eu posso expor a minha lepra, eu não tenho mais a armadura sobrecarregando sobre ela, sabe? Aqui ela pode ficar ao ar livre, mas e o tratamento? Né? E o tratamento? Exatamente. Então, a lepra na Bíblia, agora vamos para um detalhe muito, muito legal. A lepra na Bíblia, ela não é tratada como uma enfermidade, tá? De nós colocarmos, impor as mãos e ser curada. Ah, você tá viajando. Vamos ver lá no versículo 11 de novo? Sim. Fala assim, ó. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele, o profeta, certo? Sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a lepra. E presta bem atenção nisso. Naamã imaginou que ele teria uma cura simplesmente pelo toque do profeta, por palavras do profeta. Mas o habitual em Israel não era esse, como a Paula vai colocar agora para vocês. Presta atenção, qual era o habitual em caso de lepra? Sim, eu vou ler um antes aqui. Tudo bem. Porque a lepra, o que a gente quer dizer? Que a lepra ela é tratada como uma doença da alma também, tá? Vamos entender isso, gente, por favor. Mateus 10, 1 e 8 fala assim, ó. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Lá no 8 ele fala assim, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. E depois ele continua, expulsem os demônios, vocês...
Mas, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Não fala impõe a mão sobre os leprosos. E esse destaque que a Paula está dando é muito interessante, porque isso geralmente num culto não é falado. Quando você fala curem os enfermos, você diz, então é curar qualquer tipo de enfermidade. Veja que o versículo faz uma reserva, porque logo depois que ele fala ressuscitem os mortos, ele fala, olha, com os leprosos não se trata de cura, se trata de purificação. E isso era uma crença que eles tinham. Como a Paula falou, era muito mais profundo do que uma simples doença que por si só já tinha um peso muito forte. Ela tinha uma simbologia, ela tinha uma crença associada a ela que trazia muito peso também para essa questão dos homens com lepra. E a Paula vai agora tecer mais definição sobre isso. Lá em Levíticos vai explicar bem certinho sobre a lepra. Então é Levíticos 13, de 1 a 6 que a gente vai ler. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Vamos para o isolamento, né? No 7º dia, o sacerdote examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou, não se espalhou para a pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Certo? No 7º dia, o sacerdote examinará e verificar a parte afetada. Eu acho que eu pulei aqui. Ao 7º dia, o sacerdote examinará de novo, ele voltou de novo, certo? Se a parte afetada diminuiu, não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as roupas e estará puro. Gente, isso, depois se vocês tiverem curiosidade, lê Levíticos 13. Levíticos 13, ele vai falar. E lá no 46 ele fala assim, enquanto tiver a doença, ou seja, ele vai para o sacerdote vê alguma coisa, volta, fica 7 dias leproso, e são 2 vezes. Só que daí quando vê que realmente a lepra tomou conta, ele realmente está com lepra, né? Tomou conta do corpo dele, ele fala assim no 46, enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. A gente vai tentar entender isso também. E aí é interessante, amados, porque você verifica que ele está dando as características da enfermidade, né? Entenda que naquele tempo não tinha a tecnologia de hoje para cuidar das enfermidades. Então Deus passou para eles algumas dicas, mas daí, né, Paulo, a gente fica perguntando, espera aí, quem que Deus está falando aqui? Moisés. Peraí, não foi Moisés que Deus usou para abrir o mar? Não foi Moisés que jogou a vara no chão e ela se transformou em uma cobra? Não foi Moisés que mandou tantas pragas? Agora, por que Deus não falou então para Moisés? Moisés, impõe a mão lá, declare a cura e todos ficarão curados, né? Então veja como no caso da lepra o tratamento era tão diferente a ponto de, uma vez confirmado, esse indivíduo ir para isolamento. Então não se tratava só de uma doença, não se tratava só de dores pessoais no seu corpo e coisas afins. Você imagina um pai de família, uma mãe de família, um filho ter que abandonar sua casa, abandonar seu pai, seus irmãos, sua família, a sociedade que ele vive, para viver num local em isolamento, banido, sem qualquer chance de tratamento, sem qualquer esperança, né, Paula? E quando Deus falava comigo, isso me doeu tanto no meu coração, sabe? Porque quantas vezes com meu esposo, né, o Paulo algumas vezes já falou isso pra mim, né? Mas você às vezes é tão alegre, né? Chega aqui em casa e essa alegria não é tanto assim, né? E aí eu comecei a
a questionar mesmo, né, o meu comportamento dentro da minha casa, né? Deus rasgou meu coração, né? Com os meus pais, né? A paciência, a falta de paciência muitas vezes que eu tenho, né? O fato da gente chegar e brigar, né? Muito de cara com os nossos, né? Olha, Deus rasgou meu coração de uma maneira assim terrível, né? Porque eu já ouvi algumas vezes, né? Eu tenho tentado realmente melhorar, isso é um testemunho meu, né? Eu acredito que não, né? É o que aconteceu comigo, foi o que Deus falou comigo, né? E disso, né? Às vezes a gente é uma coisa lá fora e quando a gente vem, a gente é outra coisa. E é legal que a lepra, ela é um processo. Sim, é verdade. Ela é um processo. E às vezes é algo tão inconsciente, né? E quando nós vemos, nós estamos tomando atitudes como essa. E veja, né? É muito importante isso que a Paula está fazendo, porque nós estamos mostrando para vocês que todos nós podemos ser sujeitos a essas situações. E que às vezes aprendemos a tratar os de fora tão bem, aprendemos a dar um valor tão grande aos de fora, mas às vezes dentro de casa nós não valorizamos o que temos, não valorizamos o que vivemos dentro de casa. E às vezes a gente tem que parar, né, Paula? E tirar às vezes a armadura e perceber que tem sim uma lepra, né? Não era fácil para Naamã de repente olhar e ver essa enfermidade, né? Exatamente. Então a lepra, gente, ela é uma doença, né? Nós podemos fazer essa associação da alma, onde ela exige um processo. E é muito legal que, depois a gente vai falar mais sobre isso, que quando aparecia um sinal de lepra, a primeira coisa que se fazia era ir até o sacerdote. Sim. Ele ia falar para você o que você tinha que fazer. Não é você que se cura da lepra, é isso que ele tinha que se expor, né, Paula? Tinha que... E ainda, não é tipo assim, eu vou me expor para a cura. Não. Ele ia se expor muitas vezes para ter uma notícia, um destino. Você vai deixar o acampamento, você vai deixar a sua família, você a partir de agora vai viver isoladamente de todos, sem o apoio, sem o cuidado. E quando acontece isso, quando ele via esse sinal, né, uma mancha, seja o que lá, ele tinha que ir, né? Então, quando eu tenho algumas doenças que são da alma, eu tenho que querer, o reconhecimento tem que haver dentro do meu coração de eu querer a cura. A transformação, não é nem cura, ser sarado, né? Que eu acho que aí fica um pouquinho mais para a alma mesmo, né? Eu preciso de um processo agora de cura para eu poder ser sarado. E é tão difícil, né, Paula, que a gente tem uma passagem até ali na época de Jesus que ele vai curar alguns doentes ali, não é? E quantos voltam realmente para... A gente vai falar que é na parte da ingratidão. E o Rio Jordão? O que o Rio Jordão representa? Muito superficialmente, eu sei que depois o Eric até pode estar, mas o Rio Jordão ele é um lugar de arrependimento, de rendição, de batismo, certo? Ele é um lugar de deixar a velha natureza e se transformar em algo novo, mas é uma transformação. Jesus, quando ele foi batizado, ele mergulhou uma vez. Sim. E ele foi batizado e teve todo o processo. Então, nós podemos dizer que para a salvação, eu mergulho uma vez. Para a cura, eu mergulho 7. Porque daí é um processo. É algo que vai acontecendo. E entenda bem isso que a Paula está falando, amados. É uma coisa muito importante. Entenda, foi muito legal essa colocação dela, porque, veja, Jesus estava sendo batizado. Mas ele era perfeito, então ele entra uma única vez. Agora, para a cura de um leproso, foram 7. E às vezes a gente não observa isso, sabe, Paula? A gente chega na igreja e diz assim, mas aceitei Jesus porque eu enfrento problemas ainda. Como assim? Então Deus não é do jeito que ele falou. Como que eu passo por luta dentro de casa? Como que eu passo por luta no meu trabalho? Como que eu fico desempregado? Como que eu fico doente fisicamente, doente emocionalmente? Porque é
um processo. E não é fácil, porque já começa com exposição. Já começa com que a gente tendo que olhar para nós dizendo, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro com as pessoas, né? E logo depois disso o processo começa, né? Não é tipo, seja curado. Exato. Vá lá. O Eric colocou, E né, entre 7 vezes. 7 vezes. No rio que aparentemente estava bem sujinho, né? O Eric colocou, os 10 leprosos, quando Jesus cura eles, apenas um volta. Por quê? Assim, pode haver outras explicações, eu associei aqui a essa ingratidão. Sim. A ingratidão e a murmuração é uma lepra dentro de nós. É. E que na sua medida, né, cada um na sua medida, nós temos. Todos nós temos. Né? E é necessário entender isso. E eu sempre acho interessante, Paula, porque isso é uma coisa que até eu luto um pouco dentro de mim. Eu tenho muito esse cuidado, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, um carro parou, eu procuro dar com a mão, eu procuro dar obrigado. Mas pastor, espera aí, não era obrigação do sujeito? Porque a faixa é vermelha, porque a faixa é faixa de pedestre. Ô pastor, não era obrigação? Amados, esse era o problema dentre esses 10 leprosos, de 9 deles. Quando eles vão ser curados e eles não voltam, eles estão dando uma resposta para Jesus. Que a sociedade, o mundo em geral tinha uma dívida com eles. E que alguém chegar a curá-los não fez mais do que a obrigação. Afinal, eles eram alguém socialmente que estavam longe, distantes, né, que foram colocados à mercê da sociedade. E quantas vezes nós tratamos as coisas de Deus dessa forma? Sim. Não voltamos para agradecer, dizemos, era mais do que obrigação, porque eu sirvo ao Senhor. Era mais do que obrigação, porque eu estou naquela igreja há tantos anos, porque eu já fiz isso para Deus, eu já fiz isso para o fulano. Era mais do que obrigação. E vamos um pouquinho mais além, gente. Sim. Vamos falar das nossas vidas, né? Quando, vamos supor, né? Estou imaginando aqui, aí vocês pensam no exemplo que vocês têm aí. O meu marido levanta todo dia de manhã e faz café para mim e leva na cama. Aí um dia ele não levou. Você pega no dia que ele não levou, né? Por quê? Porque tornou-se obrigação. E não era. E não era. Né? E não era obrigação dele fazer aquilo para mim todos os dias, mas ele fazia por prazer. Só que no momento que ele faz, eu acho que é obrigação. Que é obrigação, exato. Né? E isso, amados, ela está pegando um exemplo aqui de tantos outros que podem acontecer na relação marido e esposa, como na relação de pais e filhos. Quantos filhos não tratam os pais assim, olha, eu não pedi para nascer, eu já ouvi isso várias vezes. Eu não pedi para nascer. Eu não escolhi nascer nessa casa. Se você quis ter filho, então assuma, né? Ou, por exemplo, casou comigo, agora que aguente, né? Que agora, como um pacote de sal junto, não sei como que é o dito lá popular, né? E não é bem assim, amados, é muito legal isso que a Paula colocou, porque coisas que às vezes são feitas por uma delicadeza não são percebidos e começam a ser encarados como obrigação. Exatamente. E quando falta, a gente vira e simplesmente vem com os 2 pés no peito dizendo, por que não fez? Por que não fez? Né? E a ingratidão e a murmuração, né? Elas andam bem juntinhas ali, né? Quando eu mais agradeço, quando eu mais sou grata a Deus, mais a bênção, né, ela vem, né, ela acontece na minha vida. Quanto mais eu murmuro, mais a bênção se afasta. Exemplo, Jesus tinha lá um pouquinho de coisa, 5 pães e 2 peixinhos. Certo. Ele levanta para os céus, ele faz o quê? Agradece a Deus por aquilo. E o que acontece quando ele agradece? Multiplica. Agora o povo no deserto, que só murmurou, nem saíram do deserto. Viviam minguando, né? A terra prometida. Viviam minguando. E é interessante, isso parece até uma coisa, né, de nós como crentes. Não, eles estão falando porque eles são professores do discipulado. Não, amado.
é uma lei espiritual. E eu incentivo você a começar a olhar com um olhar de gratidão, porque o olhar de gratidão traz bênção para a sua vida, traz bênção para a sua casa. Exatamente. Então a ingratidão, gente, ela não é curada. Ó, vou ser curada agora da ingratidão. Não, é um processo. Eu preciso reconhecer. É um processo. Né? Eu preciso reconhecer que eu sou ingrata e através desse reconhecimento eu vou de processos até o dia que Deus vai falar, não, você conseguiu agora, passa para a próxima. E talvez esse é um dos maiores desafios da nossa, outro, né? da nossa sociedade do dia de hoje. Sim, né? Sim. Nós temos muito pessoas com certo estrelismo que acham que o mundo inteiro precisa trabalhar para ela, né? Olha, eu vou na igreja, mas eu quero ouvir aquele culto, eu quero ouvir aquela palavra, eu quero ouvir aquele entendimento. Olha, eu quero que meu esposo faça isso, a minha esposa faça aquilo, eu quero que meus filhos façam isso, eu quero que meus pais façam aquilo, né? E por quê? Porque existe muita ingratidão, existe muita sensação, eu sou o centro do mundo e todos trabalhem para mim, porque se um dia não trabalharem eu vou questionar. E gente, somos todos nós. E o primeiro é o reconhecimento disso. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ser sarados, né, em várias áreas. Uma delas é a ingratidão. Ingratidão com Deus, muitas vezes, em primeiro lugar, ingratidão com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Sabe aquele ditado, na casa de ferreiro, espeta de pau? Mais ou menos isso, né? Às vezes na nossa própria casa nós não fazemos, né, o que fazemos muito para fora e para dentro de casa a gente não faz. E você sabe o que é mais triste, amados? Às vezes a gente vai fazer esse reconhecimento numa hora que não tem quase mais volta, né? Eu vejo hoje nem tanto por causa do coronavírus, mas quando os velórios eram de uma forma um pouco mais aberta, onde as pessoas ficavam lá mais horas, eu vejo quantos filhos que não tinham relação nenhuma, às vezes, com os pais, não tinham uma amizade mais próxima, ficavam meses, né, sem dar um oi para os pais e lá chorando porque de repente, meu pai foi um grande homem, minha mãe foi uma grande mulher, mas por que esperar um momento que não tem volta? Por que esperar um momento que quando aquela pessoa fizer falta, vai falar, mas agora eu queria honrar, agora eu queria dizer quanto era importante, amados, em vida, enquanto dá tempo, né? Deus teve misericórdia de Amã porque ele não precisou morrer, ele só estava leproso, né? E não se trata do quanto nós conhecemos a palavra, não se trata do quanto nós oramos, né? Não que não seja bênção, gente, por favor, entenda a colocação. Mas se trata de quanto nós nos entregamos para aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então não adianta hoje, eu saber um monte de coisa, se Deus nos deu, principalmente, né, se tem alguém de fora ouvindo, mas principalmente para os do ministério, chama, Deus falou, tire a sua armadura. Eu preciso curar. Nós precisamos, né, desse reconhecimento, de se entregar realmente para Deus ali. Eu posso ficar 4, 5 horas orando e às vezes não sentir. E eu tenho essa briga com Deus, gente. Aí eu vou confessar eu, né, tava na igreja, batalhando. Né? Meu marido chega, ele se entrega muito mais rápido do que eu. A ponto até de eu falar, puxa vida, Deus, o Senhor nem gosta tanto assim de mim, né? Mas não é. É a entrega da outra pessoa que é muito maior do que a minha, muitas vezes. A entrega do reconhecer que precisa, de cura, do reconhecimento, aquela entrega mesmo. Deus, eu preciso que o Senhor transforme minha vida. Eu reconheço os meus erros. E quantas vezes a gente fica lá horas, gente, estou falando de horas e horas orando, e ele fica 5 minutos e acaba recebendo mais. Por quê? A entrega dele foi muito maior do que a minha. E aí a gente faz até um destaque, amados, nesse exemplo que a Paula cita, porque entenda que Naamã ele vai entrar na água, mas a noção que nós temos é que ele vai entrar propriamente com armadura e tudo, né? Talvez a primeira imagem que você faz na mente é ele todo encapado lá, todo com a sua armadura entrando na água.
Mas a noção que realmente é verdadeira é que ele vai ter que tirar a armadura para entrar. Então veja, entrar no rio é importante, fazer o passo do processo de 7 vezes é importante, sim, mas sabia que tem gente que entra no Rio Jordão 7 vezes e sai igual porque entrou com armadura? Você sabia que tem gente que entra para orar com armaduras? Você sabia que tem gente que entra para falar das coisas de Deus, viver as coisas de Deus com armaduras? Sabe aquela pessoa que abençoar, mas Deus olha e fala, nossa, é uma armadura pura, né? E olha que legal, o próximo que a gente vai falar, eu só coloquei 2, tá? Que seria a ingratidão e o orgulho, né? Que o orgulho a gente vê ali na vida de Naamã, até pelo processo que ele não quer, ele não vê bem a maneira que o profeta o recebe, né? Então a lepra de Naamã ali seria o orgulho. Deus estava trabalhando com ele, não só quando ele mergulha, mas quando Deus usa a menina. Sim. Né? Deus está trabalhando o orgulho dele. Depois aqui a gente vai ver que ele vai usar quem? 2 servos que também estavam ali com ele, que também não eram pessoas, não tinham prestígio, não tinham... Ele usa justamente as pequenas pessoas que estavam ali do lado dele para que ele quebre aquele orgulho dele e comece realmente a entender esse processo daí que ele vai passar, né? Então é todo um trabalhar, né? E Deus, só que Deus não tira o prestígio que Naamã tinha fora da casa. E eu fico até imaginando, sabe, Paula, aquela sensação dele chegando ali na casa de Eliseu, talvez com aquelas patentes que um grande general tem, né? Às vezes você vê foto aí desses grandes militares, desses grandes homens do exército, cheio de, né, de medalhas, de estrutura, ele chegando lá, Eliseu, vai entrar no rio. Mas o que eu preciso fazer para entrar no rio? Olha, primeiro você vai entrar 7 vezes. Segundo, você vai ter que se despir dessa roupa, dessa armadura, dessas medalhas, das suas patentes. Ou seja, tudo aquilo que te leva ao orgulho, tudo aquilo que te leva a se sentir diferente dos outros, você vai ter que deixar de lado. E eu fico imaginando um militar, um homem, né, de honras, tendo que entrar agora sem roupa, ainda com feridas por todo o corpo. Né? Que às vezes a gente pensa assim, ele tinha lepra, ele tinha uma marquinha aqui de lepra, a gente começa a imaginar uma bolinha, né? Não, a lepra, dependendo do grau dela, ela pega todo o corpo, você imagina? É como aquele homem que às vezes, né, tá lá com um desenho no corpo, ele quer guardar, quer esconder aquele desenho, e agora ele tem que expor. Né? Só que aí não é só um desenho, aí é uma enfermidade, é uma doença. Né? E o que Deus quer, né, com isso, né, que nós nos tornemos grandes, sim, dentro e fora de casa, né, não só fora. Então Deus não faz com que Naamã ele perca todo o prestígio que ele tem fora da casa, né? Não, apenas Deus quer que ele leve esse homem tão bondoso, tão vitorioso que ele era fora para dentro. Né? Então Deus não expõe ele tanto que a menina aí entra em ação. Voltamos a falar dessa linda menina, né? Que ela, quando ela vê a lepra do seu senhor, né? Do chefe dela, acima dela, ela não expõe, ela não sai falando para todo mundo. O que ela fala? Eu sei quem pode te curar. Ela não expõe a lepra. Muitas vezes, quando nós vemos lepras de outras pessoas, a gente expõe ela. Sim. Sabe, a gente leva ela, sabe, na fofoca, na mesa da fofoca, a gente expõe isso. E Deus está falando, não. Mostre a cura. Mostra onde está a cura, que daí sim haverá transformação. Porque pode ser que ela falou, puxa vida, esse meu senhor chega aqui na casa, é um leproso. A lepra era contagiosa, certo? Pode me contagiar. Ela podia ter feito um escândalo, um estardalhaço fora da casa dela ali, sabe, no meio ali até dos servos, mas ela não faz isso. Eu fico imaginando também a seguinte situação, né? Quando às vezes você vê alguém passando por uma luta, a tendência natural do homem é o tal do ser, né? Ah, se fosse eu. Ah, eu no meu caso.
Porque, e a gente vai julgando, mas será que se fosse eu, de fato a gente agiria diferente? Será que esse ser para nós realmente teria um outro peso? Será que a gente teria a coragem verdadeiramente, Paula, de expor as nossas lepras? Será que a gente teria a coragem de tirar a nossa armadura e trocar medalhas por nudez? A nudez muitas vezes traz vergonha, a nudez muitas vezes traz incômodo. Vão me ver da forma mais frágil como eu vim no mundo. Né? E a menina, ela foi muito corajosa quando ela teve aquela atitude. Né? Ela teve coragem de falar, gente, ela não, eu sei quem pode te curar. Ela não titubeou, sabe? Ela sabia. Sabe? E se ele chegar lá e não é curado? E ela falou tudo aquilo. Então, em nenhum momento passa isso pela mente dela. E a ousadia também Muito. do profeta. Porque imagina que o rei, quando eles vão diante do rei, o rei não tinha prometido nada. O rei só estava ali sentado e recebeu-os. Agora, o profeta diz, manda que venha. Ou seja, a conversa é diferente. Ó, você deu sua palavra. E não deu sua palavra para qualquer um, deu uma palavra para algum comandante de exército. Imagina se o negócio não acontece, e o comandante diz, olha, você fez eu vir até aqui, então você vai morrer. Poderia acontecer isso, né? Mas ele fala, não, eu vou mostrar que ainda existe Deus em Israel. Então, porque Deus honra. Deus honra quando, né, tem essa atitude. Então, o que acontece com Naamã? Né? Então, Naamã, ele é influenciado ali, né, pelos seus servos a falar, né, eles chamam de pai até, né, deve ser um tratamento muito carinhoso ali, mostra a intimidade que ele tinha com os servos, né? Faz o que ele está pedindo, não é nada tão difícil assim. Vai, começa o processo e vamos ver, né, no que dá, porque a princípio ele também parece que não acredita naquilo, né? Mas vai, começa o processo, né? Então, o orgulhoso, tem uma frase que eu até ouvi essa pregação, né, do Juscelio, né, depois se você quiser procurar. O orgulho é como um mau hálito. Só que só sabe que o outro tem. Eu não consigo reconhecer isso dentro de mim. É verdade. Eu não consigo saber, né? Então, é claro, né, é uma brincadeira, né, uma frase, mas o orgulho é igual a mau hálito. Quem sabe é o outro. Eu dificilmente vou reparar nisso. É interessante isso que a Paula falou, por mais que o processo pareça até, poxa, não me cheira bem, né? Ah, mas por que passar por isso? Por que agir dessa forma? Puxa, vai em frente, sabe? Às vezes nós somos como aquelas pessoas que olha para a comida que está no prato e diz, ah, não gostei da cara, não vou nem experimentar. Ah, por quê? Porque eu não gosto. Mas peraí, como é que você não gosta? Ah, não, porque eu não olhei e não gostei. Peraí, você experimentou? Ah, não. Então já vi, Paulo, as pessoas que dizem assim, ah, eu não gosto dessa salada, eu não gosto desse legume. Peraí, você comeu alguma vez na vida isso? Ah, não. De onde você tirou essa dedução? Ah, pelo cheiro. Ah, eu tirei a dedução pela imagem. E ele fazia a mesma coisa com aquele rio, né? Ele vai olhar e vai dizer o quê? A imagem está feia, o cheiro está feio. E ele poderia ter perdido todo o processo. A vida dele de uma cura completa, sabe? Às vezes o processo ele não é belo. Às vezes o processo, por mais que venha de Deus, você pode olhar e falar, puxa, mas não parece que vai dar certo. Não parece que vai ser realmente algo que vai solucionar, né? E Deus vai usar às vezes pessoas que também a gente vai olhar, puxa vida, mas olha a pessoa que Deus está usando, olha o servo que ele está usando. Olha a menina escrava que ele está usando, né? Ele usa quem ele quer. Sim. Né? Outras coisas que nós podemos destacar, eu não vou entrar em detalhes, não é? Mas lepras que precisam ser curadas, né? Nós precisamos passar por processos. Falta de fé, falta de vontade de tomar o seu lugar quando Deus está te ordenando. Pessoas ranzinzas, pessoas amarguradas, pessoas que só, sabe, ficam falando coisas ruins, ficam reclamando, tudo isso são lepras que nós precisamos reconhecer,
diante do Senhor que precisamos passar por essa cura, né? Sim. Então nós podemos ser pessoas grandes dentro das nossas igrejas, dentro, sabe, dos nossos trabalhos, né? Mas em casa, né? Como em casa. E às vezes, amados, a patente, né? A honra que a gente recebe, às vezes se torna uma fortaleza para a gente tirar a armadura. Sim. Talvez se ele fosse um soldado, né? Mais simples. Sim. Mas como líder, como chefe, eu acho que doía um pouco a sensação de que o profeta primeiro não recebe ele na casa, manda um recado. Segundo fala, ó, não vou botar a mão não, porque você quer que eu bote a mão, porque daí você pode ficar com a armadura. Você não precisa tirar, põe a mão sobre sua cabeça e todo o seu corpo é curado, mas você vai ter que entrar lá no rio, se despir de toda a armadura, passar por um rio que você não considera, e para que tudo isso possa ocorrer. E ele já tinha feito todo o processo, né? Ele falou, o cara vai sair, né? Vai falar lá em nome do Deus dele, de pé lá, e vai colocar a mão sobre a minha lepra. Arquitetou todo o processo, ele já tinha feito tudo na cabeça dele. Quantas vezes a gente não faz isso? Exatamente isso. A gente faz o caminho já que Deus vai fazer. Deus, o Senhor vai me usar né? assim. Vai fazer assim. O Senhor vai usar aquela pessoa para falar comigo. Gente. Olha, Deus, quando acontecer isso na minha vida, daí eu quando fizer tal coisa, daí eu vou fazer tal coisa pelo Senhor. Não vai. E daí Deus faz totalmente diferente. Deus é doido. Deus é doido, né? E temos que aceitar os processos do Jordão, né? Temos que escolher. Porque o que acontece hoje? O que acontece hoje na nossa vida? Deus foi lá, falou conosco e é exposto agora tudo, né, para nós. Nós podemos nos tornar maduros ou ficarmos duros, enrijecer nosso coração e falar, isso não é para mim. São duas coisas, são duas decisões que nós podemos tomar. Ou amadurecer, sabe? Manja o fruto, né? Ele pode amadurecer, né? Ele pode ficar lá todo maciozinho, madurinho, bonitinho. Ou ele pode encruar, ficar duro, sabe? Aí é uma opção nossa hoje. Nós vamos ter essa opção hoje. Ou amadurecemos, ou endurecemos nosso coração. E o duro, às vezes, Paulo, é que alguns frutos caem do pé, sem nunca poder ter sido realmente destinado para aquilo que eles eram. Já caem do pé estragados, sem ter dado função nenhuma. E outra coisa, né? Não vai buscar cura fora ou longe, né? O Jordão, ele estava dentro de Israel. A cura estava ali, dentro de Israel. Eliseu estava dentro de Israel. Apesar do rei não se lembrar, né? Não ter a ousadia de falar, não, eu sei como ele pode ser curado, estava dentro de Israel. Muitas vezes a cura pode estar no nosso lado. A menina estava dentro da casa de Naamã. Então, muitas vezes a cura pode estar bem pertinho da gente. Não vão procurar fora. O Jordão estava ali, dentro de Israel. Amém, gente? Para a gente estar encerrando aqui, um outro detalhe, né? Quando nós pensamos, a gente falou já sobre isso, só para a gente detalhar, quando a gente pensa na lepra, né? O que é lepra? Quando eu penso em lepra, eu penso naquela coisa assim, meio que não existindo o dedo, né? Faltando uma parte, assim, uma coisa bem feia. Mas eu esqueço, né? Que eu só vejo o lugar afetado ali. Mas o que acontece, como a gente já leu, né? Quando é diagnosticado realmente a lepra, existe um isolamento. Você deveria se retirar, né, dali da convivência das pessoas, porque ficava insustentável, porque você poderia contaminar os outros com a sua lepra. Né? Então, o que acontece conosco quando estamos raivosos, né, estamos naquele processo? A gente acaba se isolando, a gente fica sozinho, né? A gente não consegue muitas vezes reconhecer, sabe, dobrar o nosso joelho diante de Deus e reconhecer o nosso erro, a gente se isola. Por quê? Muitas vezes a gente pode estar contaminando o outro, que está aqui do nosso lado, sabe, com as nossas injúrias, com as nossas fraquezas, sabe? Ah, mas eu não posso ter meus momentos? Pode ter os momentos de raiva, sabe? Tem até um filme, né? Dia de Fúria, né? Pode, mas quanto tempo tem durado? Quanto tempo tem durado isso? Será que são todos os dias?
os seus familiares têm recebido você nesse dia de fúria. E às vezes é algo que toma tão conta da vida da pessoa que os outros que estão em volta querem até se afastar, né? Porque ele fala, olha, se eu ficar perto daquela pessoa, é murmuração atrás de murmuração, reclamação atrás de reclamação, acorda reclamando, dorme reclamando, né? E não é a proposta do Senhor para nós, né? E olha que coisa legal, a lepra, o lugar se torna insensível. Quando estamos leprosos, é muito legal isso, né? A lepra, ela não dói, ela torna a pessoa insensível àquilo ali. E a falta de sensibilidade não significa que a gente está... Muitas vezes é porque já virou tão rotina na nossa vida, já faz tanto parte da nossa vida. Exato. Que a gente nem sente mais, nem se percebe fazendo certas coisas. Exatamente. Né? Então, duas coisinhas para a gente pensar. O que nós temos feito com as lepras que temos visto em outras pessoas, às vezes as pessoas tiram a armadura ali pra gente, o que a gente tem feito com essa lepra? A gente tem levado ela ao escárnio, a gente tem levado ela à cura, né? A ser realmente sarada, né? A nossa família, ela tem convivido com quem? Com pessoas grandiosas, com pessoas que lá fora são pessoas boas, ou tem vivido com leprosos dentro das nossas casas? São coisas que hoje Deus pede para que a gente realmente, tenha essa humildade de chegar diante dele e perguntar, Deus, qual é a minha lepra? Porque nós temos, cada um de nós temos uma lepra. Certeza. Qual é a minha lepra? O que eu tenho que fazer, Senhor? Vamos começar um processo? Vamos começar um processo junto. Né? Como a gente falou semana passada, passar pelo vale da sombra da morte é terrível, mas passar pelo vale da sombra da morte com Deus é maravilhoso. Sim, verdade. Porque realmente existe um final, e um final que Ele quer de bênção para as nossas vidas. Então, nós temos que mergulhar nesse Jordão, né? Como o Eric falou, apesar do cheiro às vezes não ser muito bom, nós temos que mergulhar, né? Para que a gente realmente tenha, tirar essa armadura. Eu até esqueci o versículo que eu ia pegar, que Deus fala que porque todos os nossos atos de justiça cheira como trapo de imundícia, né? Eu ia pegar o versículo, acabei esquecendo, né? O que Deus fala, né? Que a nossa autojustiça, ela é como um trapo de imundícia para Ele. Ou seja, deixa Ele, E é muito legal que só quem determina que a lepra foi curada era o sacerdote. Não somos nós. Nós não temos o poder de dizer se fomos curados dessa lepra ou não. A não ser o sacerdote. A não ser Deus nas nossas vidas. Amém? A Fátima colocou alguma coisa, eu não consegui ler ali. Você conseguiu? A Fátima põe, ótimo complemento de domingo, só agradeço aos meus iguais, ótima noite. Jesus abençoe. Obrigado, amados. Obrigado, Fátima. Vocês, muito feliz aí de cada um estar participando conosco, né? Exatamente. Então, gente, estamos vivendo um novo do Senhor, eu creio muito, nisso no ministério chama, né? E não só no ministério chama, que eu acredito que é um novo do Senhor sobre o mundo, né, Eric? Tudo que temos visto, né? Mas nós faremos o que com que Ele nos entregou ali domingo pra gente, tão pertinho de nós. Né? O que nós faremos com isso? Né? Nós aceitaremos essa correção, aceitaremos ter que mergulhar no Jordão, aceitaremos, né, que somos leprosos e precisamos, Quantas vezes eu não fui orar para Deus, trazendo a minha armadura, e Deus, Senhor poderoso, a gente vai orar com a armadura, a gente vai, não, Adão, né, Eric, lembrei agora, Adão, quando fala que estava nu, teve vergonha, Deus fala assim, meu amigo, eu só te via nu, por que você vai ter vergonha agora? Eu só te enxergava nu, e agora você vai ter vergonha? Então não vamos colocar armadura para orar, vamos realmente, pegar essa palavra, falar, Deus, cura a minha lepra, o que eu tenho errado, Senhor? Porque nós temos que ser, gente, grandiosos sim, perante a sociedade, os nossos trabalhos, na nossa igreja, mas a nossa família também tem que ver o melhor de nós. Quando Deus falou de estar restaurando as casas, lembra que Deus falou? Amém. Lá de estar realmente fazendo com que os profetas, né, acho que os ministros estivessem bem, mas ele também faz referência à casa também.
Então é isso, né, que Ele precisa, que nós estejamos bem dentro e fora de casa. Ou melhor, fora e principalmente dentro de casa. Amém. Amém, gente? Que Deus realmente fale conosco, sabe que hoje, hora de deitar, hora de você colocar a tua cabeça ali na oração, Deus, cura a minha lepra, fala qual é a minha lepra, para que eu comece esse processo, Senhor. Sabe, só Ele vai poder falar, gente, se a gente está curado ou não. Verdade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Amém. Né, como o Eric sempre coloca, nós temos hoje é quinta, domingo de manhã escola dominical, terça-feira culto, né, os nossos choques diários estão aí, né, as nossas mensagens. Sim. E participe, amado, assista, né? Eu creio que são 5 a 7 minutos ali onde você dá um gás de ouvir uma mensagem diária, uma reflexão, e isso certamente vai te estimular a estudar a Bíblia, não uma vez por semana, mas diariamente. Diariamente. Amém, gente? E que Deus tenha realmente compaixão de nós quando Ele vem com a correção, quando Ele vem trazer algo, é porque Ele nos ama. É isso que a gente tem que entender, Ele nos ama, por isso Ele tem nos dado essa palavra. Né? Então vamos tirar nossa armadura, como a Mirinha colocou ali no culto de domingo, e vamos realmente, sabe, estar nus diante do Senhor, para que Ele venha com a cura. Amém, amados? Um grande abraço. Que Deus te abençoe pela honra que vocês têm dado a nós. Amém. E o nosso convite é que essa palavra realmente não seja somente uma palavra, Amém. mas que ela reverbere dentro de nós a ponto de causar uma mudança. Amém. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória e principalmente que nós possamos andar neste processo que vai nos levar à salvação. Amém? Um grande abraço. Amém, Fiquem com gente. Deus. Amém. E até uma próxima. Até a Em semana nome aqui. de Jesus. Amém? Amém? Vou aqui. Grande abraço.